Olá pessoal, tudo bem com você? Comigo tá tudo bem. Eu sou a doutora Emanuele, sou quiropraxista aqui da Clínica Coluna Alinhada e esse é o meu canal. Então, gente, hoje eu tô aqui com o Carlos, tá? O Carlos, ele conheceu a clínica através de uma indicação do James, que a gente já fez um vídeo com o James anteriormente, né? Isso. Coincidência ou não, o Carlos tem a mesma queixa, a mesma alteração estrutural da coluna dele é a mesma do James e a queixa a mesma também, a dor que desce para a perna. Então eu quero que vocês conheçam o Carlos, ele vai falar para vocês um pouquinho de como que ele chegou aqui na clínica e como que ele está se sentindo agora. Vai lá! Então, cheguei aqui na clínica bem ruim, com a coluna bem estragadinha, eu já tenho problema na lombar, onde pinçou o nervo ali e eu vim bem travado. Tava com bastante dores nas costas, não conseguia nem andar direito. E com os tratamentos agora e acompanhamento da doutora Emanuele, estamos indo muito bem, estamos melhorando. Hoje já estou sem dor e, graças a Deus, eu acredito que mais pra frente elimine tudo. Isso aí, né, Carlos? A ideia é justamente essa, né, gente? Pensa, né? O Carlos tem toda uma atividade, trabalha, né? Exige bastante do corpo, já exigiu mais ainda, né? Sim. Quando tu trabalhava com carga, né? Com peso, com movimento. E isso foi fazendo com que a coluna dele entrasse num processo de desgaste e alterasse toda a estrutura dele a tal ponto de gerar uma pressão irregular em cima do nervo e já iniciar um processo de hérnia também, né? E isso estava fazendo com que ele começasse a sentir dormência e radiações para a perna, principalmente para a esquerda. Então, o processo que a gente fez foi justamente o quê? Trabalhar o alinhamento da coluna do Carlos e também liberar o nervo para que ele desinflamasse de vez, tá? Então eu quero convidar vocês para acompanhar esse vídeo muito bacana dos ajustes do Carlos, mas antes eu quero mostrar para vocês como que é uma estrutura normal de uma coluna num exame de raio-x e como que tá a do Carlos. Vamos lá comigo, gente? Então, gente, olha que interessante, tá? Quando a gente vê uma pessoa de lado, o normal para a coluna lombar é que a gente tenha essa angulação aqui, tá? Isso aqui a gente chama de lordose, a curvatura. Então, imaginem vocês que a gente fez um raio-x dessa região lombar e quando a gente vai analisar um raio-x normal, ó, observa, a curvatura, ela é muito perceptível. Além da curvatura, a gente vai observar os ossos, que são esses quadrados, e entre eles tem que ter o espaço do disco, da cartilagem, né? O que acontece? Em função dos desalinhamentos que gera na coluna, o Carlos perdeu essa curvatura e gerou um processo de retificação. A coluna dele ficou reta, né? Qual que é o problema? Quando a coluna chega nessa situação, ela perde o efeito de mola que precisa ter e começa a gerar uma sobrecarga nas vértebras bem de baixo, bem inferiores, e essa sobrecarga esmaga o disco. Observa, o espaço dessa cartilagem é diferente da de cima, por exemplo. E isso aqui, tá, já é um indicativo de uma possível hérnia de disco, tá? Então, essa alteração aqui é justamente isso que aconteceu com o Carlos. Ele perdeu a curvatura, sobrecarregou a cartilagem e esmaga o nervo que sai daqui, tá? Então, vamos lá ajustar o Carlos agora. Fechou, gente? Bora! Então, gente, o que acontece? A alteração que o Carlos tem, ela inicia lá na região lombar, tá? Nessa região de baixo. O processo que ele gerou de alteração na coluna dele gerou uma interferência no nervo que percorre a perna, tá? Então, aqui com o Carlos, o que eu faço? Eu vou iniciar primeiro trabalhando a perna para depois a gente focar nos ajustes, tá bem? Vamos lá. Se doer, me fala, tá, Carlos? Então, gente, né, finalizamos aqui a liberação da perna do Carlos, agora a gente vai para a coluna dele, tá bem? Vamos lá? Então, o que acontece, né? O Carlos, ele deveria ter a coluna dele alinhadinha, só que ele gerou um processo de desalinhamento.
Esse processo de desalinhamento fez com que ele gerasse a hérnia ali, ó, tá? Então, observa como a hérnia gera uma pressão em cima do nervo. Justamente isso que estava acontecendo com o Carlos, só que ele estava pressionando o nervo, obviamente, que desce para a perna esquerda. Então, a ideia aqui é justamente trabalhar esse alinhamento, né? Alinhar a coluna do Carlos para liberar essa pressão irregular em cima do nervo e fazer com que a hérnia, ela regrida o máximo possível, tá? Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Eu vou começar alinhando a coluna do Carlos aqui pela região dorsal e aí depois a gente vai para lombar, tá? Aqui, Carlos. Respira fundo para mim. Solta o ar. Isso. Bem molinho. Maravilha. Tudo bem? Ótimo. Joia. Eu vou pedir para ti te deitar de lado com esse lado para cima, Carlos. Relaxa bem, Carlos. Isso. Eu vou girar o teu quadril aqui para mim, tá? Pode soltar. Bem solto. Deixa cair o quadril. Isso. Mais um pouquinho. Aê, garoto. Agora foi. Tudo bem? Pode virar para o outro lado. Vou girar o quadril. E solta as pernas. Isso. Vai relaxando bem. Mais um pouquinho. Maravilha. Tudo bem? Barriga para cima. Vou girar um pouquinho. Isso. Solta os ombros. Bem solto, Carlos. Excelente. Tudo bem? Tudo bem. Pode descruzar. Vamos para a cervical. Solta bem o peso da cabeça. Mais um pouquinho. Excelente. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Agora aqui embaixo. Descansa aqui. Joia. Vira pra mim, Carlos, de barriga para baixo, por favor. Então, gente, a gente já trabalhou a liberação da perna do Carlos, né? A gente fez os ajustes da coluna dele, mas como ele tem uma rigidez na região lombar, no músculo da região lombar, justamente como um intuito de proteção, então eu gosto também de liberar essa parte muscular da coluna lombar do Carlos. Vamos lá? Isso. Então, a gente vai soltar um pouquinho aqui, tá? Essa era uma região que doía bastante também, né, Carlos? Muito. Às vezes até como defesa, né? O músculo quer segurar, quer sustentar para não deixar lesionar ainda mais. E acaba que vai gerando um monte de tensão, de contratura, enfim. Aí. Tá? Então aqui a gente trabalhou o músculo dele. E aí agora, para finalizar, eu vou passar um massageador que é para dar aquela soltada nos músculos do corpo, da coluna dele inteira, tá? Eu vou pegar o massageador aqui. Velocidade máxima. Né, a gente passou na coluna, eu gosto de descer um pouco também pela perna, né? Isso. Então, Carlos, pode levantar para nós, por favor? Isso. E aí? Qual é a sensação? Conta pra galera, Carlos. Sensação muito gostosa, de alívio.
tira a dor realmente. O importante é a manutenção que a gente tem dado, que daí dá essa qualidade de vida para a gente conseguir fazer um exercício físico, fortalecer a musculatura e daí eliminar totalmente a dor que nem está acontecendo, né? É isso aí. Sabe, gente, que isso que o Carlos falou realmente é muito importante, né? O corpo, ele não foi feito para ficar parado. O nosso corpo, ele foi desenvolvido justamente para que a gente exerça movimento sobre ele. Tudo que fica muito tempo parado enferruja, é assim com qualquer situação, não é? Então, gente, o indicado é o quê? Né? O Carlos falou uma coisa que é muito real. Cuidar da coluna dele agora, claro, tem um problema, mas aí depois a ideia é ir mantendo esse cuidado e entrar com atividade física. A gente recomenda muito isso. A atividade física é importante porque ela vai ajudar na sustentação da coluna. A gente está alinhando a coluna e aí depois ele entra com a atividade física para sustentar a coluna alinhadinha. E aí é sucesso, né? Não vai mais ter as crises de dor. Eu lembro que tu falou no início, eu nunca mais vou deixar de fazer alguma coisa para cuidar da minha coluna. Lembra disso? Isso. Travou de um jeito tão severo que chegou aqui me dizendo isso, lembra? Então, gente, esses foram os ajustes aqui do Carlos. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, compartilha com todos os teus amigos, te inscreve no canal, aciona o sininho e dá um like. Fechou? Gostei. Show de bola!